Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Patrícia Borges e este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as orientações acerca da saúde e também do bem-estar. Hoje nosso programa está super especial, nós estamos recebendo novamente no SOS Convida o Dr. Alexandre Nonato, ele que é médico angiologista, e hoje nós vamos conversar com o Dr. Alexandre sobre a síndrome pós-Covid e trombose. E para começar, eu já vou logo fazendo a primeira pergunta para o Dr. Alexandre. Doutor Alexandre, o que é a síndrome pós-Covid e quando ela se manifesta? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a vocês que de casa nos acompanham. Aqui é uma honra poder participar do SOS Convida novamente. E essa primeira pergunta, Patrícia, é de extrema importância, porque a partir dela a gente vai desenvolver esse assunto que são as complicações da Covid no longo prazo. Hoje nós enfrentamos uma situação que se denominou síndrome pós-Covid. A síndrome pós-Covid é a persistência dos sintomas da Covid por um período superior a 3, 4 semanas. E essa síndrome pós-Covid, Patrícia, ela adquire assim, variados aspectos, uma vez que a Covid, por ser uma doença sistêmica e não localizada, pode potencialmente comprometer quaisquer órgãos do nosso corpo. E tenho certeza que nas demais perguntas nós vamos esclarecer isso melhor adiante. Doutor Alexandre, em um dos seus vídeos, o senhor define o Covid como uma síndrome inflamatória sistêmica. O que isso quer dizer? O que significa isso, doutor Alexandre? É verdade, Patrícia. A Covid, diferente do que nós pensávamos no início, não é apenas uma síndrome classificada como gripal, como se fosse uma gripe, como se pegasse só o nosso sistema respiratório. Depois, com a evolução da doença, nós fomos analisando e verificando que, na verdade, a Covid ela acomete os vasos sanguíneos. E por acometer os vasos sanguíneos, então, ela pode ser classificada, na verdade, como uma vasculite sistêmica, porque em todo o nosso corpo nós temos vasos sanguíneos. E dessa forma, a Covid pode, então, atingir quaisquer órgãos, como eu já disse anteriormente. E a Covid, ela causa, então, uma inflamação sistêmica. Onde ela passa, onde o vírus consegue um receptor para entrar dentro da célula, essa situação no médio e longo prazo provoca uma inflamação naquele órgão, naquele sistema, e às vezes múltiplos sistemas do corpo todo. E quanto maior a inflamação, mais grave é a doença. É por isso que uns vão para o CTI, são entubados, e outros não. Os que não vão para o CTI, os que não precisam às vezes nem ir para o hospital e ficam em casa, é onde essa inflamação foi pequena. E quanto mais grave a doença, mais grave a inflamação e mais chance o paciente tem de ficar hospitalizado. E, doutor Alexandre, quais os órgãos mais afetados, quais são os órgãos, melhor dizendo, mais afetados por essa síndrome pós-Covid? Diferente da fase aguda da Covid, no pós-Covid, os órgãos mais frequentemente comprometidos são o pulmão, ainda o pulmão, desde a fase aguda até a long Covid ou Covid longa, o pulmão é muito frequentemente comprometido. Dificilmente o pulmão passa de liso nessa história. Em seguida, nós temos o fígado, que hoje é sempre muito comprometido, as enzimas hepáticas TGO, TGP, gama-GT, e também as enzimas, e também proteínas inflamatórias, como a ferritina, o fibrinogênio e a PCR, a proteína C reativa, que são produzidas no fígado e que estão de forma frequente comprometidas. O cérebro, as funções cognitivas, os pacientes chegam queixando de perda de memória, dificuldade de raciocínio, e como se houvesse uma neblina, um fog brain, conforme os ingleses e americanos gostam de dizer. E outra coisa muito frequente, o comprometimento dos músculos, uma mialgia, dores nas pernas. Às vezes o paciente acha que está com trombose, e aliás frequentemente está. É preciso verificar isso, é preciso fazer duplex scan nesses pacientes com dores nas pernas,
pós-Covid, mas frequentemente os músculos doem muito na síndrome pós-Covid. E aliás, não só os músculos, como também os nervos, a dor neuropática ou neuralgias. Então nós temos dores nas pernas que podem ser classificadas como neuralgias dos nervos, mialgias dos músculos e a dor de natureza circulatória, que infelizmente muitas vezes tem sido diagnosticado esses pacientes como trombose venosa profunda. E curiosamente, muito frequente no pós-Covid, a trombose nas duas pernas, normalmente em vasos de menor relevância, mas nas duas pernas. Então a pessoa que teve Covid, ela precisa ficar atenta, sabe, Patrícia? Porque às vezes uma dor que ela não valoriza ali na panturrilha, na musculatura da perna, na verdade trata-se de uma trombose. E se nós não cuidarmos disso, o que pode acontecer é a extensão de uma trombose pequena para uma trombose longa, grande, com a propriedade, com a facilidade de desenvolver embolia pulmonar. E muitos desses pacientes acabam desenvolvendo isso, dificuldade para respirar, dor no peito, sensação de opressão, de pressão no peito, tudo vem disso. Então é a síndrome pós-Covid e esses são os órgãos, os sistemas mais comprometidos. E outra pergunta muito importante, quais os principais sintomas que os pacientes podem apresentar? O que chama mais atenção, o sintoma mais comum na síndrome pós-Covid é cansaço, é uma fadiga imensa, uma fadiga intensa. E, por exemplo, pessoas que eram acostumadas a fazer exercício físico, fazer corrida de 5 km, Patrícia, 10 km, e no pós-Covid, através dessa síndrome, eles não conseguem, às vezes, dar uma volta no quarteirão sem sentir um cansaço extremo. Às vezes, para chegar aqui na minha clínica, esses pacientes entram, às vezes, de cadeira de rodas, porque não conseguem andar. E aí, então, a gente institui o tratamento para recuperar esses pacientes. Então, essa fadiga, normalmente, é comprometimento da nossa usina de força dentro das células, que são as nossas mitocôndrias, que por um motivo ou outro qualquer, nós não sabemos ainda, tudo isso é muito novo, mas essas mitocôndrias são comprometidas e, quando elas são comprometidas, também a nossa capacidade de produzir energia é comprometida. Então, basicamente, a síndrome toda, ela deriva disso, dessa dificuldade das mitocôndrias em produzir energia. Então, não tem energia suficiente, às vezes, para o cérebro, às vezes para o coração, às vezes para o fígado, para os pulmões, para os músculos. Então, é preciso que se aborde isso para que a gente consiga resultados no tratamento da síndrome pós-Covid. Doutor Alexandre, o senhor fala também sobre trombose venosa profunda. Por que isso acontece? A trombose venosa profunda, Patrícia, ela acontece ainda por mecanismos não muito bem esclarecidos, mas nós temos duas hipóteses principais. A primeira delas é que o próprio vírus pode causar esse problema no endotélio, que é a camada que recobre as artérias por dentro, né? Onde passa o sangue mesmo, logo em seguida vem esse endotélio. Então o vírus pode chegar e atacar esse endotélio, porque nele há receptores para o próprio vírus, né? E então pode ser por lesão direta causada pelo vírus nos vasos sanguíneos, levando à trombose. E o outro mecanismo seria através da nossa resposta imune à atuação do vírus, que pode ser exagerada tão exagerada ao ponto de causar lesão nos nossos próprios vasos. É como se fosse um fogo amigo, uma doença autoimune nesse caso. Então, duas situações: o ataque do vírus aos nossos próprios vasos, Patrícia, e também o ataque da nossa imunidade aos nossos vasos, tentando cercar ali ou tentando atingir ali o vírus que está causando males naquela região. E esses dois mecanismos, então, podem levar à trombose venosa profunda, que pode ser mensurada em vários graus de problemas, em vários graus de intensidade, desde uma trombose leve até uma trombose enorme, e às vezes podendo trazer risco de vida por mecanismos como embolia pulmonar para as pessoas. Então, pós-Covid, dor na panturrilha ou inchaço na perna,
procure seu médico, procure seu angiologista, porque há uma grande possibilidade de que você tenha trombose e às vezes os sintomas são pequenos, às vezes a pessoa confunde com dor muscular, dor nos tendões, dor nas articulações, mas não, isso ali já pode ser trombose venosa profunda. E só o angiologista pode definir isso adequadamente e de preferência com o uso do Plexiscan. Somente pacientes com tendência a problemas vasculares vão apresentar esse quadro de trombose venosa profunda devido à COVID, ou outros pacientes sem predisposição nenhuma pode apresentar esse quadro devido à síndrome pós-COVID, doutor Alexandre? Realmente, às vezes as pessoas pensam, não é, que só quem tem predisposição à trombose, que tem aí alguma chance de desenvolver trombose após o evento agudo da COVID. Mas não, infelizmente, isso não acontece dessa forma. Então, independente do quadro inicial da COVID, se for um quadro simples, quase que assintomático, ou um modelo mais agressivo, onde o paciente acabou tendo que ir para o CTI, ficar lá entubado e tal, isso não faz assim muita diferença na quantidade de casos que a gente tem depois na COVID longa ou pós-COVID. Então, mesmo nos casos pequenos, quase que assintomáticos, nós podemos ter trombose no pós-COVID. E nos casos mais intensos, mais agressivos da doença, também. Uma tendência natural, né, é que nos casos mais agressivos a gente tenha mais chance de trombose após. Mas nem por isso os casos mais amenos ficam atrás. Nós também temos trombose nos casos pequenos, né, de COVID, nos casos de menor intensidade. E o que acontece é que na COVID é uma trombose normalmente atípica. Boa parte dos casos acometem as duas pernas, enquanto que antes da era COVID nós tínhamos quase que um dogma, que seria a questão da trombose do paciente que tem sintoma nas duas pernas, provavelmente não seria trombose. Hoje nós já mudamos essa ideia. Dor nas duas pernas pós-COVID é trombose até que se prove o contrário. É mais seguro pensar dessa forma. Então, você que tem dores nas pernas pós-COVID, procure o seu angiologista, procure o seu médico de confiança para fazer uma análise mais detalhada. E para nós encerrarmos, como sempre, doutor Alexandre, eu quero pedir para você, para o senhor deixar uma orientação para as pessoas que estão aí apresentando esses sintomas que o senhor falou, que nós conversamos aqui ao longo do nosso programa. O que eu tenho para passar para vocês é o seguinte, que nós não ganhamos a luta ainda. Vamos ganhar, se Deus quiser, mas ainda não é fatura liquidada. Então, não podemos baixar a guarda nesse momento. É preciso ainda que a gente mantenha os cuidados, a vacinação está em andamento ainda. Não deixem de se vacinar, a vacina é importante sim. Encerro aqui, eu aproveito para mais uma vez agradecer você, Patrícia, pelo convite, e é sempre uma satisfação poder participar e tentar ajudar as pessoas aí que sofrem desse grande mal que é a Covid-19, mas com a graça de Deus estamos vencendo e vamos vencer. Obrigado mais uma vez, Patrícia, sempre à disposição. Um abraço a todos. Doutor Alexandre, foi um prazer conversar com você de novo, né? Nós já estivemos juntos em um programa anterior. Espero conversar com você novamente, principalmente sobre esse tema, que nós ficaríamos aqui falando sobre ele por várias horas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Mais uma vez, o senhor abrilhantou aqui o SOS Convida. Um abraço para o senhor. E para você que ficou conosco até aqui, nós deixamos também o nosso abraço, muito obrigado. E o nosso programa está marcado, quarta-feira às 19h30. Eu espero por você e até lá.